No ar, Educação em Diabetes, um programa da ANAD, a Associação Nacional de Assistência ao Diabético. Olá, eu sou Cíntia Alves e está começando mais uma edição do Diabetes News. No programa de hoje, você vai conferir. Pesquisa aponta que dormir mal aumenta risco de desenvolver o diabetes. Consumo de frutas em grande quantidade pode afetar a saúde do diabético. Sabe aquelas noites em que você tenta dormir, vira para um lado, vira para o outro e mesmo assim não consegue pegar no sono? Bom, o resultado de uma noite mal dormida vai além do cansaço e da irritação. Segundo uma pesquisa realizada por cientistas holandeses, dormir mal ou muito pouco afeta a maneira como o corpo usa a insulina para transformar açúcar em energia, aumentando riscos de desenvolver o diabetes. 9 voluntários participaram do levantamento e foram examinados após dormir cerca de 8 horas e também quando tinham dormido apenas metade deste tempo, ou seja, 4 horas. Neste último caso, a habilidade em processar a insulina foi reduzida a 1/4. Segundo os pesquisadores, em pessoas saudáveis, o uso da insulina não é fixo e a substância é alterada de acordo com a duração do sono na noite anterior. O resultado se soma ao de pesquisas anteriores, que associavam noites mal dormidas ao aumento do nível de açúcar no sangue. Elas são gostosas, são incluídas sempre em qualquer dieta alimentar, mas não se pode abusar delas. Estamos falando das frutas, que num país tropical como o nosso são variadas e saborosas. Mas comer frutas em excesso pode fazer mal para a pessoa diabética? Tudo vai depender da quantidade que se come. De acordo com especialistas no assunto, comer muita fruta significa comer muitas calorias, elevar o peso e, por causa da alta quantidade de carboidratos que a maioria das frutas tem, aumentar a glicemia. O ideal é comer uma fruta de cada vez, preferindo as de tamanho menor. Pode-se comer uma fruta em cada refeição, considerando-se 5 refeições por dia, café da manhã, almoço e jantar e 2 lanches intermediários. Os efeitos da ingestão da fruta são os mesmos se ela for um lanche ou uma sobremesa. Algumas frutas são mais calóricas e, portanto, devem ser consumidas com determinados cuidados. Estão nesse grupo o abacate, um pequeno, tem 650 calorias, e a laranja, que tem 140 calorias. Entre as frutas que fazem parte do grupo menos calórico, estão uma maçã pequena ou um kiwi, ambos com 50 calorias, ou um maracujá médio, que tem 45 calorias. A ingestão de frutas, ao invés de afetar o organismo do diabético, pode sim fazer muitos benefícios se for consumida de forma balanceada. O Jornal Diabetes News fica por aqui. Lembrando que você pode nos enviar as suas dúvidas, sugestões, participar do nosso chat ou da nossa enquete. Continue conosco. ANAD, a sua saúde é a nossa meta.
Ter diabetes, andar de bicicleta, monitorar a glicemia. É possível conciliar? Com o AcuCheck Performa você pode. E os resultados são sempre precisos, independente da temperatura. AcuCheck Performa verifica diversos fatores: temperatura, umidade, danos na tira e tamanho da amostra. Basta uma pequena gota de sangue e em 5 segundos você tem o resultado. Sim, você pode viver a vida como desejar. De Educação Física da ANAD, Luiz Américo. Professor, existe mesmo uma relação entre um melhor aproveitamento para quem tem diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2? Bom dia a todos. Olá, pessoal. Essa pergunta é muito interessante porque faz com que as pessoas tenham dúvidas e acham que o diabetes tipo 1, aquele que usa insulina, que é dependente de insulina, ele é uma pessoa que não pode fazer mais nada na vida. Eu vou dar um exemplo bem claro aqui para vocês, que eu acho que vai responder essa pergunta e tirar todas as dúvidas, porém, muita cautela. Aquele jogador Washington, que é ex-jogador de São Paulo, centroavante, e hoje está no Fluminense, ele é o quê? Um atleta de altíssimo nível, tem que responder a respostas rapidíssimas, estresse físico e emocional, e ele é o quê? É um diabético tipo 1, usa insulina diariamente, tem que se alimentar adequadamente, e além do que, ele tem mais um outro item. Ele é um portador de uma cardiopatia, uma doença do coração, e ele tem stent. Então, se nós formos pegar ele como exemplo, é uma pessoa que teria que estar numa cadeira de roda, jogada na cama, não é verdade? E não, é uma pessoa extremamente do bem, saudável, tem filhos, tem esposa, tem família, é atleta, ganha dinheiro com a sua profissão, não parou e não desistiu, como tem uma infinidade de atletas e pessoas diabéticas também. Então, essa resposta relativo a essa preocupação que existe, o diabetes tipo 1, tipo 2, quem toma insulina pode ou não pode, o que tem que acontecer? O profissional de educação física e o portador do diabetes tipo 1, que toma insulina, ele tem que ter um pouquinho mais de atenção, por quê? De acordo com a insulina que ele aplicada, existe um pico de ação dessa insulina. E o profissional ele tem que estar atento se há uma possibilidade de uma hipoglicemia. O que é isso? De baixar a glicemia muito rapidamente dentro do exercício. Então, o que deve ser feito? Primeiro, o diabético que toma insulina, ele tem que o quê? Passar profissional de educação física, está acompanhando ele, através de uma anamnese, um questionário, para saber o pico de ação dessa insulina. Diante disso, mede-se a glicemia antes, através do monitor, antes da aula. Se a glicemia estiver muito abaixo ou abaixo de 110, ele deve estar preparado para se alimentar, ou comer uma barra de cereal, ou comer uma pastilha doce, alguma coisa assim. Se a glicemia estiver abaixo de 100, ele obrigatoriamente tem que comer alguma coisa, tá certo? E durante ou após o exercício físico, ele tem que fazer glicemia de novo, para perceber se a glicemia aumentou, se ela baixou ou se ela estabilizou. E diante do cenário no final da aula, se a glicemia estiver abaixo, a pessoa tem que se alimentar. Então, olha que maravilhoso. Deus nos deu a grande mistério que foi nos criar diante de 650 músculos e 206 ossos. E de uma forma milagrosa e natural, ele faz com que, fazendo exercício físico, você baixe a glicemia. E, consequentemente, e isso através de orientação do seu médico, você levando o prontuário e as marcações de glicemia diante da aula e pós-aula de exercício, o seu médico muitas vezes vai pedir para que você, às vezes, diminua a medicação ou venha diminuir a insulina. Então, pessoal, o importante é saber que a atividade física, ela é uma bênção de Deus e hoje ela é o quê? Um protagonista. Ela não fica em segundo nem em terceiro plano. A atividade física ela é vital. E a gente até brinca nas palestras que eu dou, quando eu converso com o pessoal, eu falo assim, nós temos que falar em nome de Deus, porque nós temos 650 músculos e 206 ossos. E Deus não fez isso por acaso. É sinal que a gente tem que usar isso, de alguma forma. E a melhor forma é o quê? É poder caminhar, fazer exercício que você gosta, que você se sente bem. E lembrando, sempre se alimentar, tomando sua medicação ou insulina adequados. Isso é que é importante. Professor, todos esses procedimentos que você falou agora, eles servem tanto para o diabético tipo 1 quanto para o tipo 2? Exatamente, tanto para o diabetes tipo 1 como para o diabetes tipo 2. Evidente que o diabetes tipo 2, como ele toma comprimidos, a ação do comprimido ela é mais lenta do que a insulina.
Mas todos esses procedimentos, todas as preocupações, nós temos que ter para um, para outro. Porém, aquele que toma insulina, evidente que você tem que estar mais atento, porque a insulina, como ela entra na corrente sanguínea muito mais rapidamente, ela tem a tendência de baixar a glicemia muito mais rápido, então você tem que ter mais atenção. E aí você tem os sintomas, que são tontura, fraqueza, são as questões de sudorese excessiva, a pessoa começa a ter uma sensação até como ela estivesse embriagada, ela começa a ter alguns enjoos. Então, esses sintomas nem precisam chegar se você usar o monitor de glicemia. Quer dizer, você não precisa sentir o sintoma ruim uma vez que você fizer a sua picadinha. E lembrando, hoje os equipamentos estão tão elaborados, as agulhas estão tão pequenas, tão fininhas, que é praticamente insensível. Só que o benefício para a pessoa é muito grande, a pessoa não chega a passar mal. Mas lembrando, todo procedimento e preocupação, ele tem que existir, mas sem neurose, sem estresse. Ele tem que existir naturalmente. E pratiquem a sua atividade física, aquela que você gosta e que você se sente bem. E professor, um ponto que eu quero chegar também é em relação aos medicamentos que o diabético precisa tomar. Existe uma relação entre quanto mais atividade física eu fizer, menor o número de medicamentos que eu vou ter que ingerir? Sem dúvida. Isso, através do Agita São Paulo, o Dr. Vitor Matsudo, que é o protagonista desse projeto maravilhoso que existe há 15 anos, nós estamos inseridos nesse processo também, estimulando todas as pessoas a prática da atividade física. Para você ter uma ideia, um dos slogans do Dr. Vitor Matsudo é o quê? Você quer parar de tomar remédio? Faça atividade física. Evidente, quando se fala isso, não confunda você mesmo se automedicar ou deixar de se medicar. É o seu médico que tem que dar essa orientação para você. Mas o fato é, as estatísticas dos estudos científicos sabem que uma pessoa que pratica atividade física regular, e repito, atividade física e não esporte, hein? Porque às vezes certos esportes, eles causam lesões, eles levam você ao estresse, eles levam você a um ritmo muito mais acelerado. Mas quando você pratica uma atividade física regular, moderada, adequada que você gosta, a tendência é baixar uma série de medicações. Medicações para as gorduras corporais, medicações para as pessoas que querem emagrecer, né, que tomam medicações para emagrecer também diminui, porque a atividade física estimula o emagrecimento, medicações para o diabetes, a própria insulina também, e outras medicações como medicações para o emocional, pessoas que têm depressão ou têm pânicos ou têm ansiedade, a atividade física, por liberar uma série de hormônios e neurotransmissores, ela adequa o organismo e deixa a gente com melhor satisfação. E o importante é saber, pessoal, não tentem recuperar o tempo perdido em uma semana. É um grande erro. É como querer ganhar dinheiro em uma semana. Você não vai conseguir isso. Tem que ser moderado, gradual, adapte seu corpo, deixe você começar a gostar daquilo que você faz. Isso é muito importante. Eu sou ainda todo o tempo, não sou uma pessoa velha, sou uma pessoa experiente, né? Mas eu sou do tempo em que se conhecia no flerte a garota, depois você ia conversar com ela, depois você namorava, noivava e casava. Eu acredito que a atividade física é a mesma coisa. Porque aquela pessoa que quer fazer uma atividade física muito rápida, e numa semana ela vai caminhar, ou vai para academia, ou vai correr, ou uma corrida, ela está o quê? Ela está sobrecarregando um estresse para ela que não é necessário. Então, manere o seu exercício. Se você naquele dia você acha que você pode caminhar e andar 10 quarteirões, ande só 5. No dia seguinte você anda 6 quarteirões. No outro dia você anda 7. Cansou, não está disposto, não vá fazer exercício, não se mutile. Vá no outro dia. O importante é você sentir-se bem com aquela atividade e, evidentemente, se você tiver uma companhia agradável, é bom que ela venha fazer e você até estimula alguém a fazer essa atividade física. Obrigada, professor Luiz Américo, pela sua atenção. Obrigado a vocês. E repetindo, hein? Atividade física na NAD, todas as quartas-feiras, temos 3 horários e sábados também. E qualquer pergunta, vocês vão entrar no site da NAD e poder perguntar e a gente pode responder tentando ajudar vocês. Um abraço a todos. Bom, como você já sabe, a atividade física é um casamento perfeito. Se você já pratica, mantenha os níveis, né, de atividade física todos os dias. E você que ainda não pratica atividades físicas, pode sim procurar o Departamento de Educação Física da ANAD e fazer uma avaliação para começar a praticar. Continue conosco. A ANAD, a sua saúde é a nossa meta. Você pergunta, a ANAD responde. Você também pode participar do Educação e Diabetes. Faça suas perguntas, tire suas dúvidas, envie sua carta ou acesse o nosso site. Você também pode participar do Educação e Diabetes.
Faça suas perguntas, tire suas dúvidas, envie sua carta ou acesse o nosso site. Hoje iremos falar a respeito de uma novidade que veio para facilitar ainda mais o controle do diabetes. A Roche, grupo líder em cuidados com a saúde, é pioneira no desenvolvimento de sistemas de monitoramento da glicemia. O mais recente sistema desenvolvido pela Roche Diabetes Care é o AcuCheck Combo, que permite o gerenciamento completo do diabetes. Para entendermos melhor como funciona, o programa Educação em Diabetes recebe hoje 2 profissionais da saúde, a doutora Mariana Porciúncula e a enfermeira Letícia Fabre, que é usuária do AcuCheck Combo. Tudo bem, Letícia? Tudo bem. Doutora, é um prazer ter vocês aqui comigo hoje. Obrigada, Denise. A gente falar um pouquinho mais desse AcuCheck Combo e também a respeito do tratamento da bomba de insulina, né, doutora? Quais são os principais benefícios do diabético que faz uso do tratamento com a bomba de insulina? Então, Denise, na verdade são vários benefícios, né? Um paciente que ele precisa de insulina, né, no seu dia a dia, ele pode fazer isso através de múltiplas doses de insulina, né, que ele pode fazer através da caneta ou através das seringas ou através do sistema de infusão contínua de insulina, que a gente chama de bomba de insulina. Na verdade, quando ele muda de múltiplas doses de insulina para a bomba de insulina, uma das primeiras vantagens que ele percebe é a redução importante do número de picadas. O paciente que faz uso de insulina ou com caneta ou com seringa, em média ele faz 4 a 5 picadas de insulina por dia. Certo. Quando ele muda para a bomba, na verdade ele troca essas várias picadas por dia por uma picada a cada 3 dias. Isso dá uma redução, em média, de 1.300 picadas por ano, né? Então, ele já consegue perceber isso. Além disso, quando a gente usa o sistema de infusão contínua de insulina, a gente usa insulina de ação ultra rápida, que é uma insulina que mais se aproxima da insulina que o pâncreas secreta. Isso faz com que a terapia fique mais fisiológica, ou seja, mais próxima do que seria a secreção normal de um pâncreas, né? Isso a gente vê muitas vantagens na prática, melhora do controle da glicemia, redução de hipoglicemia e maior flexibilidade no dia a dia dos usuários de bomba de insulina. Certo. E então, o que é exatamente o AcuCheck Combo? O AcuCheck Combo, na verdade, é uma integração de uma bomba de insulina, ou seja, um sistema de infusão contínua de insulina, com, na verdade, um Smart Control, que ele é mais do que um monitor de glicemia. Ele serve como monitor de glicemia, mas também como um controle remoto da bomba de insulina, né? Então, tudo que o paciente vai fazer na bomba, na verdade, ele pode fazer esse controle através do Smart Control, né? Além disso, ele armazena as informações de número de bolos, infusão de insulina, dos testes de glicemia e de alimentação também no mesmo monitor, né? Então, ele também promove esse gerenciamento e armazenamento dos dados do diabetes desse paciente. Então, na verdade, ele é um 3 em 1. E quais são as melhoras que a gente pode observar no paciente que faz uso desse tratamento? Então, na verdade, são inúmeras vantagens que a gente tem, mas eu acho que o ideal agora era a Letícia, que como usuária, ela já está usando esse sistema AcuCheck Combo, ela falar um pouquinho o que mudou na prática dela. Letícia, quanto tempo você tem diabetes? Então, Denise, eu sou diabética há 15 anos. Sou usuária de sistema de infusão de bomba de insulina há 5 anos e estou com o AcuCheck Combo há 3 meses. E realmente, nós pacientes sentimos uma diferença muito grande em relação ao esquema múltiplas doses para o esquema de bomba de infusão, principalmente pela redução de números de picadas, como a doutora Mari falou, que para nós pacientes isso é um fato assim, muito importante. Além do que a qualidade de vida melhora muito, com a flexibilidade dos nossos horários, horários para alimentação, para realização de refeições, horário de acordar, horário para dormir. E o uso da terapia com bomba de infusão faz com que o paciente ele realize mais testes de glicemia, ele incentiva nós a realizarmos esse maior número de testes, a fazer mais bolos de insulina. Isso faz com que o nosso tratamento, nossas glicemias melhorem muito. Então, realmente,
Muda muito o tratamento. E qual é o principal benefício que você notou usando o AcuCheck Combo? O AcuCheck Combo é um sistema muito mais discreto, porque tendo ele um controle remoto 3 em 1, que faz o teste de glicemia, fora o monitor de glicemia em particular, nós podemos fazer todas essas funções que antes fazíamos diretamente na bomba, então eu tinha que acessar a bomba para fazer a aplicação da insulina, acessar a bomba para ver como é que ela estava naquele momento. Tudo isso eu faço através do Smart Control, que é o AcuCheck Combo, o AcuCheck Performa Combo. Então, eu não tenho mais que acessar a bomba. Eu tenho tudo ali na palma da minha mão. Você pode mostrar, Letícia? Posso. Então, o sistema de infusão é como o anterior, para os pacientes, quem está assistindo, que já viu um sistema de infusão de insulina anteriormente, ele é pequeno, ele é discreto, ele é leve. Então, dificilmente uma pessoa que me vê utilizando o sistema vai entender que é uma coisa relacionada a uma patologia, a não ser pelo catéter, que é via subcutânea. Então, também ele é indolor, é discreto, é confortável. E agora, com o AcuCheck Combo, tudo é feito através do controle remoto. Então, esse é o Performa Combo. O paciente faz o teste de glicemia através desse controle remoto, que é um monitor de glicemia. Toda a parte de infusão de insulina é feito por aqui, o comando é feito pelo controle remoto, e o acesso aos gráficos que os pacientes normalmente tinham somente no consultório do médico, também ele tem tudo aqui, no Smart Control. Certo. E com relação, assim, ao seu dia a dia no trabalho, ou mesmo nas horas de lazer, por exemplo, para tomar banho, para você ir para uma praia, uma piscina, tem algum problema? Não, não tem. Os pacientes normalmente questionam muito em relação a isso, que é uma visão que nós temos é uma visão errada que nós temos antes de conhecer o sistema de infusão. Por quê? Nós imaginamos que, é o que eu digo para os meus pacientes também, é um catéter, uma agulha que vai ficar conectada em mim 24 horas jogando insulina através de um caninho. Então, é uma imagem monstruosa que os pacientes têm do sistema de infusão. E, na verdade, não é assim. É uma cânula, realmente, que fica 24 horas no nosso corpo, mas, como eu falei, ela é confortável, não dói, é pequena. E se eu quero ir à praia, ele tem uma capinha, então eu posso entrar na água, eu posso tomar sol, eu posso ir à piscina. Sempre desconecto a bomba e volto a conectar depois de um tempo, sempre monitorando a glicemia para saber se eu continuo com a glicemia esperada. E para trabalhar, para sair à noite, eu tenho uma vida normal. Então, eu trabalho, eu namoro, eu saio, eu viajo, tudo com sistema de infusão, e eu digo que só melhorou a minha vida. Não implicou em nada, não dificultou em nada. Você pode mostrar onde fica a canulazinha no subcutâneo, Letícia? É melhor eu ficar de pé. Então, tá aqui. Acho que dá para pegar. Como eu falei, ela não dói, ela é pequena, eu não sinto a cânula na minha barriga. O local de rodízio, como os pacientes que fazem múltiplas doses, é o mesmo esquema praticamente, barriga, costas e glúteo. E dificilmente, se eu entrasse aqui, você não saberia que eu era diabética, você não ia ver meu sistema de infusão, por ele ser bem discreto. Com certeza. Agora, doutora, qualquer pessoa pode utilizar esse sistema? Então, na verdade, ele precisa de uma prescrição médica, né? Ele é um dispositivo médico, então eu preciso que o médico indique para o paciente, né? O paciente, ele deve ser usuário de insulina, né? E aí depende de cada médico, cada profissional, precisa de um médico para prescrever esse sistema de infusão contínua de insulina. Tá, agora só para a gente entender um pouquinho mais, o que o AcuCheck Combo tem de diferente dos demais equipamentos disponíveis desse tipo no mercado? Então, acho que a Letícia pontuou aí bem em relação à descrição, né? A gente poder fazer tudo através do Smart Control, quer dizer, o paciente não precisa mais tocar no equipamento, né? Então, ela falou que já tinha tido uma melhora grande quando ela mudou de múltiplas doses para bomba. E agora com o Smart Control, quer dizer, ela não precisa nem mexer no equipamento, tudo ela consegue através do Smart Control. Acho que tem uma outra coisa que a gente não falou ainda, que é bem interessante, mas a gente não imagina que o dia a dia de quem usa insulina ou quem tem diabetes é cercado de contas, né? Tudo que o paciente vai fazer, ele tem que ver quanto de carboidrato ele está ingerindo, qual é o valor da sua glicemia, quanto de insulina ele tem que dar para corrigir aquela glicemia ou para cobrir aquele carboidrato que ele vai ingerir. E o Smart Control, ele possui uma função que chama cálculo de bolos. Na verdade, a gente pode informar várias características desse paciente, quanto de insulina cobre X gramas de carboidrato que ele vai ingerir, ou quanto uma unidade de insulina consegue baixar a glicemia desse paciente, né? Então, a gente deixa previamente configurada essas informações, qual é o alvo glicêmico daquele paciente.
no determinado horário, e aí ele rapidamente, na verdade, faz o teste de glicemia, informa quanto ele vai ingerir de carboidrato e o sistema calcula tudo para ele. Então, na verdade, ele serve como uma calculadora e vai sugerir uma dose de insulina a ser aplicada para fazer uma correção ou para cobrir o carboidrato que ele vai ingerir. Isso eu acho que facilita muito, né, Letícia? Queria que você falasse um pouquinho o que mudou aí depois que você começou a usar o AccuCheck Combo. Facilita porque, como a doutora falou, muitas pessoas não imaginam o quanto é complicado para nós diabéticos nos comermos, por um exemplo, para fazer uma correção de glicemia ou então para corrigir o que nós vamos ingerir naquela refeição. Isso, se a gente quiser, sem chutar, né, Letícia? Fazendo tudo bonitinho, tendo um bom controle, né? É isso que eu ia falar. Assim, acontece que muitos pacientes têm esses parâmetros estabelecidos pelo médico, razão carboidrato e insulina, razão sensibilidade à insulina. Só que para não ter que pegar uma calculadora, um papel, anotar tudo, fazer essa conta, a gente acaba arredondando muita coisa e a glicemia acaba ficando um pouco mais alta ou um pouco mais baixa do que deveria. Dá para fazer isso com outro sistema de infusão? Dá. Com múltiplas doses? Dá também. Só que é um pouco mais complicado, é um pouco mais chato, usando claras palavras. Dá mais trabalho. Dá mais trabalho. Mas com a AccuCheck Combo não, assim, tendo esses parâmetros estabelecidos já pelo médico, no Smart Control, isso é tudo colocado uma vez só, antes da instalação. E entendendo como é que eu devo utilizá-lo, eu simplesmente vejo o que eu vou comer, ou então sei quanto deu minha glicemia, que ele me acusa pelo Performa Combo, que é o monitor de glicemia, eu insiro esses dados no Smart Control, aperto um confirma, ele me pede um tempo, vou fazer todo esse cálculo, essa conta, me sugere a quantidade de insulina e eu dou ok. Esse tempo são segundos, né, Letícia? 5 segundos, 3 segundos. Quanto mais complexa for a conta, ele demora um pouquinho mais, mas também é coisa super rápida, coisa de no máximo de 10 segundos. Mas facilita muito, eu simplesmente olho, insiro os dados, aperto um confirma e ele já me sugere. Ponto final. Certo. E a manutenção do aparelho, da bomba, como que funciona, Letícia? É simples também. Então, o que o paciente tem que se preocupar em relação ao sistema de infusão? Que ele tem que trocar a cânula a cada 3 dias, trocar o catéter o sistema de infusão, o conjunto de infusão, que é o catéter mais cânula, a cada 6 dias. Eu acho que é legal a gente mostrar, na verdade. A cânula, na verdade, é o que fica no subcutâneo. O que fica no subcutâneo. Então, isso tem que ser trocado a cada 3 dias. O catéter, que é a cânula mais catéter, a cada 6 dias. Certo. Ele tem que ficar atento o quanto a insulina vai durar no cartucho que está no sistema de infusão. Quando estiver acabando a bomba, avisa que está acabando e ele vai ter que trocar. Isso daqui dura em média, depende do paciente, do quanto ele toma de insulina, de 3 a 10 dias, certo? Uhum. Pilha e só. Mas isso tudo ela avisa quando está acabando? Avisa. O legal da terapia com a AccuCheck Combo é isso, ela avisa quando eu devo trocar a cânula, porque os pacientes esquecem, então eles vão só trocar quando já está começando um processo inflamatório, quando está começando a coçar. Então ele avisa que eu tenho que trocar a cada 3 dias, ele avisa quando a insulina está acabando, então está faltando 20 unidades para acabar. Ele te avisa para você já estar prevenida a ter um cartucho com você. Quando a pilha está acabando, ele também avisa. Então assim, pilha é uma pilha comum, Letícia? Pilha comum. Pilha AA, pilha alcalina. A Roche, ela trabalha com uma pilha que dura um pouquinho mais, porque é uma pilha comum, dura um pouco menos o sistema de infusão, e as pilhas do Smart Control é pilha palito, 3 pilhas palito. Então, é um sistema simples, é uma manutenção muito simples do sistema de infusão. Uhum. Certo. Além do controle no Smart Control, quais são as outras funções que o paciente consegue fazer através do controle? Tá. Ele consegue, além de infundir a insulina direcionado para o Bluetooth para a bomba, ele consegue acessar todos os gráficos para ver como é que está o tratamento dele, como é que está o seu controle glicêmico, se está dentro, se está abaixo, se está fora da meta que o médico e a equipe estabeleceu para ele. Ele consegue acessar a tela da bomba, então, como eu falei, não precisa mais acessar a bomba para praticamente nada, a não ser para trocar cânula e cartucho. E os alarmes, então, assim, facilita a calculadora do cálculo de bolos. Acho que é isso, né, doutora? Acho que os alarmes que ele tem, né? O que são esses alarmes? Se você fez um teste de glicemia e deu muito baixa, depois você pode programar o sistema para ele te avisar daqui a 15 minutos para você fazer um novo teste de glicemia, para ver se a glicemia subiu. A mesma coisa se a glicemia deu alta. Ele te avisa de fazer um novo teste para ver se é necessário fazer uma nova correção com bolos de insulina. Né? Então, essas são umas características importantes, na verdade, que deixam o paciente mais despreocupado, porque ele tem alguém que vai avisar
né? Tanto ao médico e o paciente ficam mais tranquilos que ele sabe que vai soar um alarme aí para avisá-lo de fazer um novo teste, ou fazer uma nova, ou ingerir um alimento, enfim, o que precisa ser feito para corrigir, para deixar a terapia mais segura. Então, para o pessoal que tem diabetes, que está assistindo a gente em casa, é uma novidade legal para as pessoas procurarem mais a respeito e ver que não é assim uma coisa tão complicada de usar a bomba, né? Eu acredito que sim, acho que na verdade é um tratamento que facilitador, facilita muito o dia a dia de quem tem diabetes, né, Letícia? Facilita demais, facilita aí que não é aquele bicho de sete cabeças que os pacientes acabam, pacientes, familiares, pais, imaginam que é o sistema de infusão, porque parece que muda muito, de múltiplas doses para sistema de infusão, que implica, que dificulta. Não, muda muito, porém facilita. Qualidade de vida melhora demais. Digo por mim, digo por quem eu conheço, que realmente melhora muito. Tá certo. Eu acho que tem mais alguma coisa que a gente pode falar a respeito do AcuCheck Combo, doutora? Eu acho que na verdade é uma novidade, eu acho que os pacientes devem procurar para conhecer, né, para ver se se adaptam a esse tipo de terapia. Eu acho que é isso mesmo. Mas sempre com a recomendação médica. Claro, né? sempre com a prescrição médica. Tá certo. Hein? Termina aqui a Rede da Saúde, a Rede ANAD, a Rede da Associação Nacional de Assistência ao Diabético. Educação em Diabetes volta na próxima semana.